Existem algumas situações que a gente só pode usar o just e existem outras situações que a gente só pode usar o only. E também existem situações que a gente pode usar tanto um quanto o outro que não muda o sentido da frase. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você quando usar o just e o only da maneira correta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Safiotti, sou professor de inglês. E é o seguinte, nesse vídeo eu vou finalmente te ensinar quando você vai usar o just e o only, tá bom? Eu sei que isso aqui é uma dúvida que pega muitos estudantes de inglês. Eu também já passei por isso, eu não sabia quando usar. Então nesse vídeo eu vou te ensinar quando você usa um, quando você usa outro, tá bom? Vamos já começar aqui pro assunto do vídeo. Bom, em qual contexto que você pode utilizar tanto o only quanto just? É no sentido de somente ou apenas. Por exemplo, assim, eu vou trazer duas frases para vocês entenderem. Quando eu digo assim para você, I have only one car, eu tenho somente ou só um carro, aqui eu posso também utilizar a palavra just, que não muda o sentido da frase. Por exemplo, I have just one car, ou I have only one car. Nesse caso, eu posso utilizar tanto um quanto o outro. Por quê? Porque é no sentido de somente ou apenas, tá? Um outro exemplo para você, There are only 3 people in my family. There are only 3 people in my family. Aqui eu usei o only, mas também se eu usar o just, não muda o sentido da frase. Por exemplo, There are just 3 people in my family. Perceba aqui que no sentido de somente ou apenas, não muda eu usar just ou only, o sentido da frase não vai mudar, tá bom? Beleza, Vini, entendi quando que eu posso usar os dois que não muda o sentido, mas e só o only, quando que eu uso? Bom, o only a gente usa quando que a gente quer falar o único, e geralmente o only, ele vai vir depois do the. Por exemplo assim, You are the only person that I trust. You are the only person that I trust. Perceba aqui que eu estou utilizando o only, só que antes eu coloco the only, no sentido de o único, né? Então, você é a única pessoa que eu confio. Se eu colocar o just aqui, não vai fazer muito sentido. Tipo, you are the just person that I trust. Não traz muito sentido, sabe? Então aqui você vai utilizar somente o only, the only. Vou trazer um outro exemplo para você, This is the only favor that I need. Esse é o único favor que eu preciso. Perceba aqui que o único encaixa melhor com the only do que the just. Mas aqui, no sentido de o único, você vai utilizar o only, tá? E só não esquecer que antes do only, geralmente, tá? 99% dos casos, nesse contexto, nesse sentido, vai vir com a palavrinha the antes do only, tá bom? Beleza, Vini. E agora o just. Quando que eu uso só o just? Bom, somente o just, a gente tem 3 situações que a gente pode usar somente o just. E eu vou explicar aqui pra vocês agora. O que acontece? Quando a gente quer trazer a ideia de recente, tá? Quando eu faço algo recentemente, ou tipo, agora há pouco, eu vou utilizar o just. Por exemplo, assim, I've just arrived from vacation. I've just arrived from vacation. Perceba aqui que eu tô querendo dizer o quê? Eu acabei, né? Eu acabei de chegar de viagem, entendeu? De férias, na verdade, né? Eu acabei de chegar de férias. Então aqui, com o sentido de recentemente, agora há pouco, né? Eu acabei de chegar. Então, aqui você vai usar o just, tá? Um outro exemplo aqui pra você, I just ate the hamburger. I just ate the hamburger. Eu acabei de comer o hambúrguer. Então, percebeu aqui que o just a gente usa nesse sentido, tá? De, por exemplo, algo que acabou de acontecer, algo que acabou de fazer pra você trazer essa ideia, tá bom? Um outro caso que a gente somente usa o just é quando que a gente quer enfatizar algum adjetivo. Oh man, you are just crazy. Oh man, you are just crazy. Cara, você é muito louco, tá? Então aqui o just, nesse sentido, nesse caso, ele entra aqui pra enfatizar. É como se fosse um muito, assim, sabe? Oh man, you are very crazy. Só que o very aqui, não, assim, nos ouvidos ele não cai muito bem, assim, sabe? Oh man, you are very crazy, sabe? Não encaixa muito bem. Então aqui você pode usar o just perfeitamente, com o sentido de, tipo, você é muito louco. Um outro exemplo, We are just fine. We are just fine. Nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. Você pode falar we are very fine? Pode, só que nos ouvidos também não encaixa muito bem esse very fine, assim, sabe? Então, aqui o just, ele encaixa perfeitamente. We are just fine.
just fine. Nossa, nós estamos muito bem, tá bom? Esse é o sentido. E ó, é o seguinte, se você tá gostando aqui desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhuma dica de inglês que eu posto, tá bom? E também deixa o like aí para você ajudar na divulgação desse vídeo para que mais pessoas nunca mais errem quando usam o only e quando usam o just, tá? Um outro sentido que a gente pode utilizar o just é quando que a gente quer trazer a ideia de exatamente. Por exemplo, assim, ó, this trip is just what I need. This trip is just what I need. Essa viagem, this trip, essa viagem é exatamente, is just, é exatamente o que eu preciso, entende? Is just. Aqui, aqui nesse contexto, tá, você consegue trocar o just por exactly, tá? Então, this trip is exactly what I need. Essa viagem é exatamente o que eu preciso, mas aqui também você pode usar o just sem problema nenhum com esse sentido, tá? De exatamente, tá bom? Ó, é o seguinte, se você é iniciante no estudo de inglês, não deixe de fazer o meu mini curso gratuito que tá aqui no link da descrição desse vídeo. Nesse vídeo aqui você viu quando você usa o just, quando você usa o only e em que situações você pode usar os dois. O meu nome é Vinícius, espero muito que você tenha gostado desse vídeo and I'll see you next class.